Bem-vindos aqui para mais uma aula comigo, o professor André Douglas. E hoje vamos continuar falando sobre orações adverbiais, as orações proporcionais e as orações temporais. Mas antes disso, puxa a vinheta, vai comigo! Pronto! Voltamos para mais uma aula aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, já te inscreve, ativa o sininho, dá o seu like para que a gente a cada semana, a cada dia possa expandir o nosso trabalho para todo o Brasil, certinho? Então olha só, orações adverbiais nesse circuito das subordinadas. Lembra que as adverbiais são aquelas orações que modificam a oração principal, certo? Desta feita, vamos falar da oração chamada proporcional e da oração chamada temporal. Lembra que esses valores semânticos vão ser explicitados através das conjunções. Conjunções também são chamadas de conectivos. Aliás, nas provas de vestibulares e de concurso público, a palavra conjunção não é tão mais usada. É muito mais comum, mais moderno a gente falar de conectivo. Tudo bem? É a mesma coisa, tá bom? Conjunção e conectivo é a mesma coisa e todos eles vão passar valores semânticos diferentes. Então vem comigo. A oração chamada proporcional, ela vai trazer uma situação que, olha para cá, aumenta ou diminui, tudo bem? Só que na mesma proporção, tudo bem? A proporcional aumenta ou diminui na mesma proporção do que se diz na oração principal. É como se fosse uma balança, né? Lembra muito a ideia de matemática, aquela regra de 3, de proporcional inversa e indiretamente. Olha só, principais conectivos, à medida que, a proporção que, ao passo que, tanto mais, entre outros, tá bom? Esses aqui são os principais. Professor, memorizar os principais conectivos é importante? Claro que sim. Faz você, na maioria das vezes, responder o item, a questão de maneira mais rápida e prática, certo? Olha aqui dois exemplos. Aprendia a proporção que guia o livro. Observe, eu tenho aqui o primeiro verbo, que é uma ação, aprender, e o segundo verbo, que é a ideia aqui de ler, certo? Olha o conectivo, a proporção que. O que aumenta? O que se propõe? Aprendia na mesma proporção, no mesmo nível em que se guia o livro. São duas ações que acontecem, que se modificam na mesma proporção, na mesma medida, tudo bem? Segundo exemplo, à medida que a idade chega, a nossa experiência aumenta. O conectivo mudou, mas a ideia é a mesma. À medida que a idade chega, a nossa experiência, o que? Ela aumenta. Quando uma coisa aumenta, a outra também aumenta na mesma medida, na mesma proporção. Uma observação, tá? Essa primeira oração está na ordem direta, ou seja, oração principal e depois vem a oração subordinada. A vírgula ela é opcional, tudo bem? A segunda oração há uma inversão, observa. Eu inicio com o conectivo, eu inicio com a oração subordinada e só depois vem a minha oração principal. Por isso, essa vírgula bem aqui, ela se torna obrigatória, certinho? Tranquilo? E aí eu tenho também a oração chamada temporal. A oração temporal, ela denota o tempo, tudo bem, da realização do fato expresso na oração principal. Principais conectivos, o quando, o enquanto, o desde que, o logo que, ainda que, o antes que, e aí mais outros conectivos. Te digo que os dois conectivos que mais aparecem em provas, tanto prova do Enem como de concurso público, é o quando e o enquanto. Perguntas muito possíveis. Trocando um conectivo pelo outro, mesmo sendo temporal, altera o sentido?
Essa circunstância temporal, trocando o quando pelo enquanto, altera esse sentido? Verifica comigo então dois conectivos, dois exemplos. Quando você chegar, farei um jantar especial. Segundo exemplo, quando você chegar, enquanto você chegar, farei um jantar especial. Pessoal, comparando os dois exemplos, a única mudança é em quem? É no conectivo. Esse aqui traz o conectivo quando e esse aqui traz o conectivo enquanto. As ações são as mesmas, só que o processo se modifica. Por quê? Quando você chegar, significa dizer no momento, ou seja, no momento em que você vê o conectivo quando, significa no momento. No momento em que você chegar, farei um jantar especial, ou seja, uma ação acontece depois da outra, passagem de tempo. Agora olha para cá, enquanto você chega, farei um jantar especial. Esse enquanto significa ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo em que alguém chega, eu também estarei fazendo um jantar. As ações verbais se concluem ao mesmo tempo, concomitantemente, ou seja, se eu mudar o quando pelo enquanto ou vice-versa, essas ideias temporais, elas se alteram. É muito provável que provas possam te perguntar essa situação semântica, porque os dois conectivos estão dentro da mesma ideia temporal. Certinho? Tranquilo? Então aí, pessoal, se você ainda não viu as orações adverbiais anteriores a essas, porque são 9, aqui nós temos completando então 8, falta só uma, que é a oração final, ideia de objetivo. Se você ainda não viu o resto, já após esse vídeo, vai na nossa playlist e assiste as orações adverbiais anteriores. Tudo bem? Então, pessoal, agora a nossa próxima aula e até a próxima. Valeu!